Essa madrugada, sonhei que havia agendado uma entrevista com Deus. E logo no início, Deus me convidou a entrar e disse: "Você então gostaria de me entrevistar?" Sem pestanejar, eu disse: "O senhor tem um tempinho disponível para mim?" Deus então respondeu: "Meu filho, tenho todo o tempo do mundo. Meu tempo é infinito e eterno, suficiente para cumprir e realizar todos os meus planos." E continuou Deus: "Mas enfim, quais são suas perguntas?" Então eu perguntei: "Em relação à humanidade atualmente, o que mais te surpreende?" Deus então respondeu: "Não sabem o que realmente querem. Quando criança, querem logo crescer e se tornar adultos. E quando já adultos, querem voltar a ser crianças novamente. E muitos acabam abrindo mão de sua própria saúde e focam somente em correr atrás do dinheiro. E no final da vida, o que é mais triste, se dão conta que o dinheiro que ganharam não é suficiente para trazer a saúde deles de volta. Que muitas das vezes desperdiçam o tempo presente pensando, ficando ansiosos sobre o futuro. Esquecem que o futuro a mim pertence. E com isso não vivem nem o presente e tampouco desfrutam do futuro. E deixam de apreciar, muitas das vezes, as pequenas coisas da vida. E com isso, vivem a vida simplesmente satisfazendo somente os prazeres da carne, como se nunca fossem morrer. E muitos, na maioria das vezes, morrem como se nunca tivessem vivido, e muito menos conhecido a mim e o Espírito Santo. E nesse instante, Deus estendeu suas mãos e segurou a minha, olhou dentro dos meus olhos e suspirou bem fundo. Sem pestanejar, então perguntei: "E como nosso Pai, quais são as lições mais importantes que o Senhor deseja que possamos aprender?" Deus parou por um minuto, refletiu e, sorrindo, olhando dentro dos meus olhos, me respondeu: "Que possam aprender um dia que ninguém consegue obrigar, forçar ninguém a amar ninguém. A única coisa possível é deixar que isso naturalmente aconteça, ou seja, ser naturalmente amado. Que possam aprender que o mais valioso e precioso nessa vida não é o que se tem, e sim quem você tem ao seu lado nessa vida. Que possam aprender que comparação não é saudável, que eu já escrevi a história de cada um, e que todos serão julgados e prestarão contas a mim individualmente um dia. Que possam entender e aprender que uma pessoa rica não é a que tem mais bens materiais. Na verdade, é a que menos precisa desses bens materiais para ser feliz. Que possam entender e ter discernimento que basta apenas alguns segundos para abrir profundas feridas nas pessoas que mais amamos, e que para curar essas feridas, cicatrizá-las, essas mesmas feridas levarão anos. Que possamos pensar nas consequências de seus próprios atos, pensando mais no próximo, abrindo mão do nosso próprio eu e do nosso próprio individualismo. Que possam aprender algum dia que o perdão não é somente da boca para fora, mas de dentro para fora. Que possam entender que existem pessoas que nos amam, mas que têm dificuldade ou não sabem como demonstrar seus sentimentos. Que possam aprender que dinheiro traz facilidade, mas nunca será capaz de comprar saúde e felicidade. E que a verdadeira felicidade e o real significado da vida está em mim.
que um dia aprendam que duas pessoas podem olhar para a mesma imagem ou viver a mesma experiência e simplesmente ter interpretações completamente distintas, que possam entender que o verdadeiro amigo e companheiro é aquele que conhece suas qualidades e defeitos, que sabe tudo sobre você e dessa mesma forma continua gostando e aceitando você da maneira que você é. Que não basta simplesmente perdoar o próximo, é preciso que perdoem a si mesmo, pois o perdão é libertador. E ninguém é perfeito, somos todos seres humanos imperfeitos, cheios de falhas e defeitos. E nesse momento permaneci calado, apenas desfrutando e refletindo sobre o que Deus havia falado. Fiquei impressionado com tanta sabedoria. Foi quando agradeci a Deus pelos ensinamentos, atenção e pelo seu tempo, e por tudo que Ele já fez e faz por minha família. Agradeci pelos livramentos que eu vi e pelos livramentos que eu não vi, por ter me conduzido até aqui e por ter sempre me protegido, iluminando meus caminhos, me livrando de todo mal. Deus então respondeu: meu filho, estou sempre aqui, disponível. Basta simplesmente buscar-me de todo o seu coração, e eu o ouvirei. E quando você buscar todas as coisas de todo o seu coração, as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Que essa mensagem possa tocar seu coração. Não deixe de encaminhar para quem você ama. Deus abençoe, um ótimo dia e uma excelente semana.